Bom, boa noite a todos. Oficialmente agora começamos a gravação. Vamos estar dando início ao estudo de hoje, nosso dia 34. Já são aí 9 meses, né? Pouco mais de 9 meses desde que a gente começou. Então vamos começar com a nossa meditação para a gente se conectar com essa egrégora, com todos que estão já presentes aqui, todos os seres de luz, a presença dos nossos mestres, Mestre Jesus. Então vamos fechar nossos olhos, esvaziando os pensamentos, se colocando em estado de presença. E vamos começar a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, eu terei o meu espírito e o meu coração mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo e aos pouquinhos vamos voltando. Todos de volta? Patrícia, ok. Rafa Marcinha, boa noite, seja bem-vinda. Entrou a tempo aí da oração. É a Marcinha mesmo? Ou é outra Márcia? Estão me ouvindo? Antônio está me ouvindo? Rafa, Cris, Fabi, ok. Sim, normal. Normal, ok. Perfeito aqui, Christian. Eu te ouvindo. Marcinha? Tô sim, Christian. É que caiu minha conexão e voltou, eu vi você falando. Então boa noite, tá. Pessoal. Boa noite, seja bem-vinda aí, Marcinha. É que hoje você entrou com só o nome Márcia, aí eu vi tu falando. Eu não entendi também. Eu entrei aqui no Meet, pediu o nome, eu nem acho que não entrei com o meu Google, né? Não entendi também, mas eu entrei. Provavelmente você não entrou com o teu Google, é isso mesmo. Mas entrei, tá bom, né? Eu vou tentar entrar depois de Não, mas tá bom, o importante é que está aqui presente. Sim. Bom, gente, a leitura hoje vai ser das páginas 167 a 171 do PDF. Eu vou começar até um pouquinho antes para reler uma parte que a gente encerrou na semana passada, para dar o link certinho com o tema de hoje. E do livro é da 258 a 264, tá? Eu vou começar, hoje começa naquela parte qual é a diferença entre a alma e a psique, só que eu vou começar um pouquinho antes, até no PDF é uma página anterior, que é para a gente pegar só o finalzinho daquela parte da tendência sexual,
que é talvez agora você compreenda, que é o penúltimo parágrafo da página 166. O livro eu não estou com ele aberto aqui para ajudar, mas é voltando 3, 4, 5 parágrafos. Podemos começar? Ok, então vamos lá, gente. Agora, procurar escutar com o coração e deixa as informações entrarem. A gente vai dividir a leitura em 2 partes hoje, tá joia? Ixi, o Antônio caiu da sala agora. Vamos ver se ele volta rapidinho. Então vamos iniciar a nossa leitura. Talvez agora você compreenda por que a tendência sexual atual está causando as mais terríveis condições no mundo inteiro. Para que você entenda plenamente aquilo que estou dizendo, quero que você se esforce para visualizar e compreender que a natureza da divina consciência do equilíbrio universal é um poder sem limites, pois o equilíbrio e a harmonia surge do controle mútuo entre os impulsos universais de masculino e feminino, inteligência e amor, a vontade de experimentar e a vontade de permanecer em aceitação, o anseio de estar ativo e o de refrear-se e manter o status quo com a finalidade de formar vínculos e estabilidade. Esses primitivos impulsos do ser, como expliquei na carta 4, são a realidade que dá vida, forma, estrutura e existência a todas as coisas visíveis. Esta dimensão é um estado de beleza, alegria, harmonia, êxtase sublime, reverência, inteligência e amor. Isso é tudo o que a Terra pode demonstrar, mas em uma escala muito além de sua mais distante concepção. Tente abrir sua consciência para o significado dos parágrafos anteriores. O fato de compreender e internalizar o significado mudará toda a perspectiva de suas origens divinas e da existência em si mesma. Nos parágrafos acima, descrevi para você a natureza e a essência da vida, que entra em ação no espermatozoide e no óvulo quando eles se unem para dar forma a uma criança. Esta é a sua verdade, sua realidade, sua alma, psique, o estado mais profundo de seu ser. Instintivamente você é consciente disso. O bebê é a encarnação da alegria. A alegria que ele expressa enquanto desenvolve a consciência de suas relações e seu ambiente surge do profundo manancial da vida divina que o formou célula por célula, segundo as instruções genéticas, até a sua forma atual. Qual é a diferença entre a alma e a psique? Explicarei agora a verdadeira diferença, ainda que os psicólogos terrenos possam contestar. A alma é a chama divina, uma metáfora usada para descrever a essência da vida divina que é absorvida pelo ser individual no momento da concepção. A força vital adquire uma forma pessoal e libera a energia da força elétrica de atividade e os impulsos magnéticos de ligação e rejeição para empreender o trabalho complexo de construção do corpo. Portanto, você tem no núcleo do seu ser sua alma, a realidade divina, e essa é a inteligência divina, amor divino, que é o poderoso impulso divino para criar, crescer, alimentar, nutrir, sanar, proteger, satisfazer toda a necessidade em um sistema de perfeita lei e ordem. Esta é a realidade que é a sua alma. Portanto, quando você tiver superado os impulsos do ego e convidado a alma a manter o domínio de seus pensamentos e sentimentos, você será instigado a expressar todos os impulsos divinos acima descritos. Você será tomado por um desejo de promover unicamente o bem supremo de todos os seres vivos e do universo em si. Você terá se tornado um verdadeiro mensageiro da consciência divina, expressando todas as suas qualidades do ser. Até o momento da reunificação da alma com a consciência divina, a psique ocupa os recantos mais profundos de sua consciência humana e extrai sua consciência de sua alma. Esse é o instinto oculto em que você sabe distinguir o certo do errado. O ego também é formado no momento da concepção. Enquanto a criança se desenvolve, o ego começa a se fazer sentir. Ele é a base da sua personalidade humana que dá a você a individualidade. É a energia de sua consciência humana, é o que o torna único e diferente de todos os demais.
Com a finalidade de conservar a sua individualidade, o ego deve protegê-lo dos ataques exteriores de qualquer tipo e dar a você o que necessite para prosperar, florescer, crescer e ser feliz. Isso é divinamente ordenado e não deve ser tratado com desprezo. O ego constitui um núcleo de primeira importância e muito necessário de consciência de criação, desenvolvimento e crescimento. O ego é governado exclusivamente pela corrente elétrica da consciência de atividade, o impulso de movimento contínuo aparente em todos os seres vivos, inclusive nas plantas, que giram e desdobram as suas folhas para captar o sol da melhor maneira possível. Esse é um movimento concebido no campo elétrico de atividade contínua e no campo emocional de ligação e desejo na consciência da planta, que permite que ela cresça e desfrute do calor do sol. O ego, em todo ser vivo, é unicamente o assento da consciência terrena. Ele de maneira nenhuma se assemelha à realidade divina que constitui a alma. O impulso egóico pertence unicamente à dimensão terrena e está voltado exclusivamente para conseguir o que quer para fazer a entidade individual feliz, protegê-la dos ataques e assegurar a sua sobrevivência. Ele pisoteará outras entidades ou espécies para alcançar os seus propósitos. Essa força egóica está ativa em todos os seres vivos, desde a minúscula ameba até o rei mais poderoso. O impulso do ego poderia ser chamado de protetor e ditador do universo vivo. É nesse ponto que a maioria das pessoas do mundo na atualidade se confunde ao contemplar a possibilidade da existência de um Deus. Elas analisam as atividades de diversas espécies impulsionadas por consciências egóicas, uma alimentando-se da outra para sua subsistência, e decidem que essa selvageria deve ser trabalho do Criador. Como então o Criador pode ser um Deus de amor? Esse é um dos maus entendidos e crenças que eu gostaria de desfazer. É meu propósito que todo mundo compreenda que o universo inteiro tem, em seu núcleo de base e fundamento de todas as coisas, a força vital divina que inspira e respira através de toda a criação. Ela é o equilíbrio oculto, porém poderoso, do qual todas as coisas extraíram o seu ser, forma e estrutura. Ela é o espaço dos cientistas, no qual é conduzido o movimento e a ligação das partículas elétricas. Ela é tanto o impenetrável e sempre desconhecido terreno da existência, como também a fonte oculta de toda a substância que há em todas as coisas do universo. O ego é a ferramenta da criatividade divina para produzir a individualidade a partir da unidade de seu próprio ser. E essa primeira parte eu vou terminar aqui. Então vamos lá. Quem gostaria de comentar alguma coisinha dessa primeira parte, fica à vontade agora. Passo a bola para vocês. É importante a gente entender exatamente agora a alma, o ego e a psique nesse processo para depois entrar mais profundo no tema que a gente vai estar abordando forte agora, né, que começa a partir do próximo parágrafo. Alguém quer comentar alguma coisinha? Quer perguntar? Fiquem à vontade. Rafinha, Marcinha, Pati, Fabi, Cris, Antônio. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Quer falar alguma coisa, Antônio, para essa pequena introdução que a gente fez? Eu quero. A Patrícia levantou a mãozinha. Patrícia não levantou, não. Acho que não. Quer dizer, acho que não. Oi? É brincadeira, brincadeira. Ah, desculpa. Entendi. Desculpa. Eu acho Tava que eu passando a bola. bem ainda. Hã? Eu quero ouvir o Antônio falar hoje. Não. Hoje eu tô muito zen pra começar a falar. Eu vou ouvir vocês primeiro. Desculpa a brincadeira.
Imagina. Alguém quer falar alguma coisinha? Senão a gente parte para a parte da leitura. Eu confesso que assim a segunda parte ela é bem mais profunda do que a gente vai tratar e assim pelo número de páginas até dava para a gente ir para o final, até o final da carta hoje, né? Mas o final da carta ele é muito forte e é um tema para muita conversa. Então acabei dividindo em 2 etapas aí, porque eu achei que ia ficar muita informação para um dia só. Mas, depende como for, a gente dá sequência. Alguém quer comentar essa primeira parte ou continua a leitura? Não, Vou só fazer uma interpretação rápida para a gente entender bem essa primeira parte. Ô, Christian, eu falo por mim, claro, né? Cada pessoa tem o seu apóstolo. Mas se você pudesse nos colocar a parte que você interpretou como as partes assim que mais se deveria fixar para dar continuidade no estudo, eu gostaria de te ouvir. Bom, então vamos lá. Essa parte aqui que é uma introdução, Cristo está entrando na diferença entre a alma e a psique, né? Então ele define novamente, né, o que é a alma, né? Na realidade a alma que entra no nosso ser, né? Vamos chamar de nosso corpo, né? Mas quando eu falo corpo não levam como corpo físico, tá? Como todos os nossos corpos, físico, mental, espiritual, corpo emocional, todos esses corpos que formam esse nosso ser terreno. Então, no momento da concepção, da junção do espermatozoide com o óvulo, né, no momento do orgasmo, é naquele momento em que a alma entra no feto, né, entra no ser que está começando a se criar e fica ali como uma chama inviolada. E, ao mesmo tempo, a junção do espermatozoide... Então, a alma ela é a injeção da consciência divina, como a gente já comentou alguns estudos atrás. E sim, o ego ele vem da junção do espermatozoide com o óvulo, da junção do masculino e com o feminino. Então vem ali as informações do macho, as informações da fêmea, né, as informações do masculino e do feminino, e começa a formar todo o nosso corpo, célula por célula, até o nosso desenvolvimento, né? E é o ego quem comanda, né? O ego ele é puramente terreno e a alma ela é a chama divina. Então nós temos essas, como se fossem 2 consciências dentro de nós. Uma consciência terrena, que é o ego, que é o que forma a nossa célula e é o nosso pensamento, né? O nosso cérebro é o que comanda todas as nossas ações instintivas, e tem a alma ali dentro, que é a nossa chama divina. E o ego é o que é responsável por todos os instintos, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um cachorro reagindo, ou quando a gente vê um animal comendo outro para subsistência, ou quando se sente ameaçado, isso é tudo atividades do ego. E o ego é puramente terreno, né? Quando a gente morre, o ego morre junto, né? Essa consciência terrena ela morre junto. Ele é terreno, ele é da terra. Então o ego nos conecta com a terra e a alma nos conecta com todo o universo. Tá? Então a alma está ali dentro, guardadinha e protegida pelo ego. E conforme a gente vai crescendo, né, vem todos os ensinamentos que vêm, quando a gente comentou do ato sexual, aquelas informações que vêm das energias do pai e da mãe, isso tudo fica preso na nossa consciência terrena, que é o nosso ego, e todas as crenças que a gente vai moldando na nossa vida, né, desde o momento que a gente nasce, tudo aquilo que a gente vê, que a gente escuta, vão formando essas crenças que vão encapsulando cada vez mais a nossa alma. Então, quanto mais terrena é a informação, já vi a mão levantadinha, Rafa, já te passo a palavra. Quanto mais crença a gente vai adquirindo, mais a gente vai encapsulando o nosso ego. Então, quanto mais crenças também vem da consciência do pai e da mãe no momento do ato sexual, mais encarcerada, digamos assim, fica a nossa alma. E qual que é o nosso instinto que faz a gente saber o que é bom ou mal? É exatamente nesse ponto que entra a psique. E é importante isso ficar claro, porque a psique
ela é o ponto crucial para o nosso despertar da consciência e para esse momento de evolução que a gente passa. Porque a psique, ela capta as informações da alma e ela encaminha para a nossa consciência terrena. Então, quanto mais encapsulado é a nossa alma, quanto mais crenças a gente carrega, menos a gente consegue escutar essa intuição. E o nosso objetivo é o quê? É cada vez mais fazer para a gente despertar, para a gente acender a consciência, para a gente ir para um novo nível de dimensão, para um novo patamar de consciência. A gente precisa despertar a nossa alma e deixar a nossa alma comandar. E quem faz esse trabalho de início é a psique. Ela está lá ela é a parte mais profunda da nossa consciência terrena mesmo, mas ela é aquela parte mais profunda e que faz essa comunicação da alma com a nossa consciência terrena, com o ego, tá? Então, basicamente era essa introdução que é bom ficar muito claro quando a gente falar aqui em alma, em ego e em psique daqui para frente. Pode falar, Rafa, eu vi que você levantou aqui sua mão. Espera só um minutinho. Só um minutinho, pera. Pode falar, Rafinha. Só uma pergunta. Essa questão da alma e da psique teria relação na nossa questão terrena com o nosso inconsciente? Porque quando a gente consegue ter acesso ao inconsciente, é como se a gente conseguisse transbordar além do ego terreno. É assim que eu acho, não sei se eu estou pensando correto. Você me corrige, por favor. Teria essa relação com o nosso inconsciente, esse acesso? Podemos dizer que sim, Rafa. Faz sentido o que você colocou. Podemos dizer que sim. O psique é o que traz do nosso inconsciente aquela sensação do certo ou do errado. É aquela sensação de, às vezes, a gente vai reagir por impulso e aí vem aquela informação. Pera, que não é isso que eu devo fazer. Sabe quando vem aquele instinto? É a psique trazendo as informações do nosso subconsciente, puxando lá da nossa alma, da nossa consciência mais elevada, trazendo para o nosso consciente terreno, né? Para aquela margem que a gente acessa aqui, né? Dos nossos instintos. Então a psique é exatamente isso, ele faz esse contato lá de baixo, traz o nosso inconsciente todas essas informações. É o veículo, não é o veículo, mas é o que a nossa parte interna, a nossa parte da nossa consciência que faz esse veículo da nossa consciência mais evoluída, né, que é o nosso inconsciente, né, muitas vezes, e traz para a nossa consciência terrena. É como se o nosso inconsciente então fosse o acesso direto ao divino, que aí a gente tenta trazer para o que realmente a gente consegue entender. Mas teria que acessar muito mais profundo para compreender isso, né? Mais ou menos assim que a gente... No meu entender, é uma pergunta para eu conseguir canalizar isso que foi falado. Eu vou colocar... eu falei lá também, há um tempo atrás, não sei se você estava esse dia, o nosso corpo, nós temos 7 corpos, tá? São 7 corpos que nós temos que formam isso que nós somos, tá? É o corpo mental, é o corpo espiritual, o corpo emocional, desculpa, vou falar de novo. É o corpo mental, o corpo energético, né? Nosso corpo energético, nosso corpo emocional, o nosso corpo mental inferior, o nosso corpo mental superior, o nosso corpo búdico e o átmico, tá? O átmico já é Deus, tá? É a nossa parte do nosso corpo que está totalmente conectado com o Criador, tá? A gente e o búdico é o intermediário, é o segundo corpo, também já é um corpo bem espiritual. O terceiro corpo, que é o nosso mental superior, é onde está onde a nossa alma reside, é a nossa consciência mais evoluída. Que é o nosso objetivo, de ser comandado por essa consciência. Isso é acender a consciência, é deixar esse corpo mental superior
comandar todas as nossas ações. É onde a gente se torna totalmente co-criador, porque esse corpo mental superior é o que é totalmente interligado com o búdico e com o átmico, com o átmico, que é o que faz a gente co-criar e ser um ser divino. Os outros 4 corpos é onde tem as nossas emoções, as nossas vibrações, que está no energético, as emoções que estão no emocional, o nosso corpo terreno, né, o físico, né? E o mental inferior é o ego, é o que comanda os nossos instintos. Então esses 4 corpos primeiros, físico, emocional, energético e o mental inferior, eles estão totalmente terrenos, então é onde o ego comanda. Então, e existe o nosso corpo mental superior, que é onde está a alma. A psique, ela faz esse contato como o elo entre a alma, né, o corpo nosso mental superior, e o nosso corpo mental inferior. Então ela puxa todas essas informações ali e faz com que chegue as informações. Então nossa consciência completa é formada por todo esse corpo mental inferior e superior. Eu não sei se essa explicação te ajudou melhorou ou piorou o teu entendimento. Não entendi. Agora deu para compreender. Eu não tinha assistido essa aula, participado dessa aula, mas deu para compreender melhor. Obrigada, viu, Christian? Então, o objetivo nosso terreno, quando a gente fala em ascensão de consciência, é exatamente ser comandado totalmente por esse corpo mental superior. É o que faz com que nós nos tornamos totalmente co-criadores e uma centelha divina em todas as partes da nossa vida. O que Cristo, o que Jesus ele tinha? Ele tinha exatamente toda essa abertura para os campos superiores. Então ele era totalmente comandado pelo corpo mental superior dele. E lógico que tem o ego, ele, na essência, ele serviria só para a nossa subsistência. É como Cristo fala. Ele é um núcleo de primeira importância e muito necessário de consciência de criação, desenvolvimento e crescimento. E ele é necessário para quê? Para nos proteger. Ele é necessário para a gente fazer, para fazer todos os instintos terrenos, é onde o ego está aqui. Para nossa sobrevivência, para nossa proteção, ele atua aqui. Mas ele não deve comandar. O maior, a gente está preso nessa matrix humana, porque quem comanda as ações da grande maioria, de quase 80%, 90% das pessoas, é o ego. E por isso que o mundo está como está. E o ego está voltado simplesmente para ele, para proteger, para a subsistência dele. E quando ele está na sua forma negativa, ele acaba gerando tudo isso que o mundo está hoje. É o que gera as guerras, gera os conflitos, gera a doença, é o que gera todos esses problemas, digamos assim, que a humanidade hoje enfrenta. É tudo causado porque quem está no comando são as forças egóicas. Obrigada, okay. Christian. Imagina, obrigado você, Rafa. Alguém quer perguntar alguma coisinha? Ou vamos dar sequência e aprofundar na segunda parte? Alguém quer perguntar mais alguma coisinha, falar mais alguma coisinha? Antônio quer complementar ou falar alguma coisinha? Fica à vontade também. Ô Christian, obrigado, mas eu tenho uma percepção um pouco diferente, sabe, da sua. Mas isso depende da escola filosófica que a gente frequentou, né? Mas a essência é essa mesmo, e eu achei interessante demais, porque é impressionante, né? Aqui, todo mundo que está nessa sala aqui, desde o início, quem não tinha uma vivência filosófica com relação à espiritualidade, olha para você ver onde já chegamos, né? Como caminhamos bem. Hoje o Christian falou um tesouro do autoconhecimento, né? Porque se uma pessoa acha que ela é o que está no espelho, ela não se conhece, né? E à medida que nós vamos caminhando aqui no nosso estudo, olha como a nossa visão vai se ampliando, né? Como os entendimentos que vamos tendo a respeito de nós mesmos e de todo esse universo que acerca o ser humano vai se expandir, né? Sensacional. É isso. Obrigado, Christian.
quer comentar um pouquinho da sua visão? Fica à vontade, Antônio. Não tem. Eu acho que você foi nos pontos chaves. O que diferencia com relação ao acesso ao inconsciente e a questão dos corpos, enfim, mas o que você falou só difere na questão da filosofia que a gente né, praticou, mas a essência está toda contida no que você disse. Então, não tem necessidade de fazer acréscimo nenhum, não. Foi muito bom. Obrigado, Cristian. Perfeito. Bom, então vamos continuar então a leitura? Sim. Ok, então vamos lá. O que estou... Então vou exatamente na sequência onde a gente parou, tá? Tem aí 20 minutinhos, vai dar para ler tranquilo, e aí a segunda parte fica para a gente poder estar conversando bastante. O que estou dizendo será muito discutido pelos seus cientistas. Estou me referindo às almas daqueles seres terrenos cujo intelecto está suficientemente evoluído para debater e decidir sobre uma linha de conduta e, mesmo com uma compreensão parcial, responder intuitiva e inteligentemente ao que está acontecendo no ambiente. Essas entidades mais avançadas de todas as espécies são os gênios de sua raça. Não julgue o desenvolvimento interior de qualquer espécie, humana ou outra, pelo seu corpo físico exterior. Todas as coisas vivas são individualizadas a partir da mesma vida divina. Algumas psiques são capazes, graças aos seus campos mentais e emocionais mais espiritualizados, de rivalizar com a consciência egocêntrica e compreender atos atenciosos e cuidadosos que apenas podem proceder dos impulsos da alma provenientes da realidade divina. Portanto, é preciso ter o maior respeito e consideração por todos os seres vivos. Onde as espécies evoluíram até o ponto de formular ideias e pensamentos claros e de expressá-los em sons e palavras, e onde o desenvolvimento espiritual da psique pôde penetrar na consciência egocêntrica, a psique começa a perguntar: isso é tudo o que há na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? E etc. Quando isso ocorre, a alma está começando a imprimir na psique uma necessidade urgente de querer alcançar a fonte de seu ser, a qual sabe por instinto que existe e que é seu verdadeiro lar e lugar de descanso. O anseio oculto, mas permanente, da alma de reunir-se com a fonte de seu ser pode então ser sentido pela psique. Se há pessoas que nunca alcançam esse desenvolvimento vital em suas vidas, é porque os processos mentais e emocionais de seu ego estão tão fortemente voltados para o exercício da inteligência e da razão, que quando outras pessoas fazem perguntas como: como começou a vida? Existe Deus? Como foi concebido e criado um universo tão maravilhoso? O ego do incrédulo e daquele que não é um buscador, consciente apenas de sua própria onipotência, se propõe a refutar que existe alguma dimensão que esteja além daquela onde a Terra tomou forma. Ele renega a voz da alma, retransmitida pela psique, e a cada argumento encerra-se mais firmemente nas percepções do mundo visível e material que representam a sua única segurança. Assim, a alma fica encarcerada nas cadeias mentais e emocionais eletromagnéticas do ego, e a mente humana permanece convencida de que a alma não existe, e que a dimensão terrena da existência e a força vital física são as únicas realidades. Se a mente de tais pessoas está determinada a rejeitar qualquer sussurro inspirador da psique/alma, o corpo sofre com pequenas doenças, as relações são tensas e a vida em geral é cheia de estresse. Uma enfermidade pode vir em seguida. Isso se deve ao fato de que tais pessoas se alimentam apenas dos recursos limitados de energia oriundos da comida que põem em sua boca. Essa energia é procedente de um processo químico e não da fonte de toda a vida. Ainda que sua vida tenha inicialmente sido extraída da realidade divina que lhe deu o ser, você também tira a sua energia física do alimento e dos processos digestivos que fabricam as enzimas que quebram a comida em sua forma utilizável e alimenta as células físicas em todo o seu corpo e mente. Essa é a vida corporal. Muita gente vive e morre extraindo energia exclusivamente de seus processos físicos. O tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetada pelos campos emocionais e magnéticos e mentais/elétricos da entidade viva. Esses campos elétricos e magnéticos que envolvem cada coisa viva, desde uma ameba até um elefante e um ser humano, são radiações pessoais da força vital que vem da alma.
combinadas com as radiações da consciência, conhecimento pessoal, da atividade em contínuo movimento mental/elétrico da entidade e de seus impulsos emocionais e magnéticos de ligação e rejeição. Esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos e sentimentos que passam pela mente e emoções da entidade. Por sua vez, os campos afetam profundamente os processos físicos do corpo. Eles melhoram ou pioram a saúde do corpo segundo o estado de consciência pessoal, se está em harmonia com as radiações da força vital da inteligência/amor divino ou em conflito com eles, devido aos impulsos autocentrados do ego. Uma entidade infeliz definha e morre. Uma entidade feliz floresce. Isso é um fato básico da existência. Em última análise, cada entidade viva se alimenta de seu próprio estado interior de contentamento ou frustração. Você pode constatar a verdade dessa afirmação no desenvolvimento físico e de consciência de um bebê. Uma criança feliz e contente floresce, ri facilmente e está plena de alegria. O contato com uma mãe amorosa aumenta o bem-estar da criança. As radiações amorosas e felizes da mãe para com o bebê alimentam as radiações da consciência do pequeno, que por sua vez aumentam a força em seu pequeno corpo. À medida que a criança se desenvolve, sua personalidade em desenvolvimento começa a colorir as radiações de sua alma com uma força de consciência brilhante ou escura, a qual reforça a saúde da criança ou a diminui. Uma pessoa com um poderoso psiquismo vê os campos eletromagnéticos enfraquecerem em um indivíduo ou animal com seu campo energético diminuído, ainda que no momento nem o indivíduo nem o animal registrem enfermidade física. Pode passar um dia ou mais antes que o corpo em si comece a manifestar a diminuição de energia da consciência através de alguma forma de esgotamento ou enfermidade. Há na Terra pessoas que desenvolveram equipamentos que registram esse fenômeno e em anos vindouros esse será o método reconhecido para diagnosticar e tratar uma enfermidade que se aproxima. Com a evolução da tecnologia do conhecimento espiritual e científico, o exato estado mental e emocional que é responsável pelo esgotamento físico será primeiro revelado sob hipnose e registrado eletronicamente em frequências de vibrações nas telas. Isso será seguido de uma investigação eletrônica que apresentará as frequências vibratórias de diversas partes do corpo em telas semelhantes. Esse processo implicará em mudanças de cores, pois cada padrão de consciência se manifesta primeiro tanto em frequências vibratórias quanto em cores. Ao comparar as frequências vibratórias mentais e emocionais com as frequências vibratórias das partes do corpo, se poderá localizar o órgão exaurido de energia, assim como a causa mental e emocional. Os psiquiatras não mais investigarão as experiências passadas sondando, classificando, fazendo afirmações sobre as possíveis origens ou causas dos transtornos mentais, emocionais e físicos para em seguida fornecer racionalizações humanas com as quais fazer o tratamento. A verdade sobre o estado espiritual do homem interior será claramente revelada e constituirá a base segura para a necessária instrução espiritual e meditativa, e para o trabalho mental a ser feito para que o homem possa recuperar a saúde, a vitalidade, as perspectivas e metas, assim como uma capacidade mais profunda para o amor incondicional. Naturalmente, não se utilizarão mais os medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, uma vez que o esgotamento da vida divina, a energia da alma, é o responsável pela enfermidade. A ele ou ela será ensinado como elevar as frequências vibracionais da área afetada do corpo de maneira sistemática e deliberada e como lidar com as circunstâncias pessoais que causam o mal-estar psicológico e o esgotamento da energia da alma. O paciente também será consideravelmente auxiliado pelo influxo de energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura vida espiritual. Com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se restabelecerá rapidamente em poucos dias, se não for imediatamente. Entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela e de extrair vida divina no processo de cura. Quando você começa a extrair a vida da realidade divina por meio de sua busca espiritual, fazendo perguntas, meditando, lendo e orando,
você começa a abrir a sua psique enclausurada no sono da consciência egocêntrica terrena. Você atrai para sua mente e suas emoções a natureza da realidade divina em si. Tudo que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando seus campos eletromagnéticos são energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, então o poder regressa a seu corpo físico e cada órgão torna-se cada vez mais saudável e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. É vital que você lembre desses processos relativos aos campos físicos e eletromagnéticos, porque o conhecimento o inspirará e encorajará para a sua meditação diária e sintonização com a realidade divina. Se sua busca sincera e meditações forem dirigidas para a verdade do ser, e não para alguma terrena forma religiosa de crença, uma espiritualidade superficial e espúria, ou para qualquer objeto material que você acredita que possui poderes, gradativamente a sua própria natureza irá se alterando e você estará consciente dos demais e de suas necessidades de um modo jamais sentido antes. Você se tornará mais empático, compreensivo, afetuoso, compassivo e gentil. De fato, as qualidades da alma da vida divina começarão a controlar os seus impulsos naturais egocêntricos de satisfação e autodefesa. Quero avisá-lo de que você entrou agora em um tempo novo e difícil, em uma época de conflito entre o impulso egocêntrico, que insiste habitualmente em satisfazer seus desejos, mesmo à custa dos outros, e a psique-alma, que começa a compreender que o amor é a lei, e que os direitos dos outros precisam equilibrar-se com os direitos do eu, o ego. Enquanto a psique vai absorvendo cada vez mais da alma, a realidade divina, em sua consciência, o velho impulso egocêntrico começa a diminuir sua pressão e o conflito interior cotidiano se torna mais intenso. A psique-alma, agora trabalhando através da mente e do coração, descobre que está avaliando as necessidades dos outros em oposição à validade de suas próprias necessidades e sente-se oprimida e cansada da luta interna sem fim do autoquestionamento e autojulgamento. Quando a psique atinge esse ponto de percepção, isso indica que a atração da consciência humana está diminuindo a tal ponto que a alma está se aproximando e reunificando-se com a realidade divina. A alma reconhece por meio da psique que ela ama o amor divino, que é a realidade divina, mais do que a qualquer coisa terrena, e que ela anseia por estar plenamente unida com a sua fonte do ser. E a leitura de hoje encerra aqui. Eu não sei como vocês estão, mas as vibrações estão muito fortes. Nesse ponto, Cristo descreve exatamente o início que ele começa a descrever, o momento que a gente entra no processo de despertar de consciência e tudo o que acontece no nosso íntimo para a gente acender a consciência. O momento que começa a gradativamente ter o que ele chama de morte do ego, que ele vai estar falando um pouco mais daqui para frente, e principalmente na carta 8, quando ele trata do amor divino. Mas essa introdução é muito bacana e é muito forte para a gente começar a entender exatamente esse ponto. Nesse finalzinho ele ainda fala um pouquinho do início do processo que a gente descreve como a noite escura da alma, que a gente vai falar muito na carta 8. A gente tem 6 minutinhos. Alguém quer comentar alguma coisa antes? Ou vocês querem ficar na reflexão de vocês? E a gente parte para a próxima sala para a gente poder conversar bastante. Christian, eu queria comentar uma coisa que eu achei muito interessante aqui no livro e que eu estou passando por esse processo. Tem uma parte. Não sei se é impressão, mas tua voz parece que está meio abafada. Tá me ouvindo melhor? Agora sim. Tá. Tem uma parte interessante aqui da leitura que eu estou vivendo esse processo. A parte que diz assim: o paciente também será consideravelmente auxiliado pelo
fluxo de energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura vida espiritual. Eu estou passando, na verdade, eu tenho um probleminha de saúde há muitos anos, e de 3 anos para cá ele vem se agravando um pouco. E eu passei por diversos médicos, tanto pelo SUS quanto por particulares, planos de saúde, enfim. Né? O meu caso chegou até ir para a USP. E sempre eu tinha diagnósticos onde exatamente o que precisava ser feito, eu tomava toda a medicação, todos os remédios, e os efeitos estavam sendo colaterais, opostos até. E aí eu fui convidada por uma amiga para participar de toda terça-feira de uma como é que fala? Uma cura eletromagnética. Então no centro espírita que ela participa, ela me convidou, eu fui, e lá uma senhora faz a oração, onde eu fico deitada numa maca, e ela faz como se fosse um alinhamento de chakras e tenta trabalhar em cima daquilo que é o meu problema de saúde. E aí na quarta-feira eu tinha médico marcado, um outro médico, uma nova opinião. E depois de mais de 38 anos, esse médico conseguiu. Depois eu fiz na terça-feira esse campo eletromagnético, e ela me disse assim: você vai ter a resposta que você precisa, porque o seu chakra está assim, bem forte, onde precisa ser curado. E na quarta-feira, depois de muito tempo, esse médico conseguiu o meu diagnóstico. E agora eu estou refazendo alguns exames que eu nunca fiz na vida, para poder tratar exatamente o que precisa. E eu estou começando a ter uma melhora a partir dessa energia. E são vários meses de tratamento, e eu vou toda terça-feira. São 40 minutos de cura energética. Ela só faz alinhamento por campo energético e orações. Que lindo, que lindo, que lindo depoimento, Rafa, que lindo. Vamos falar sobre isso, mas agora acho que a gente vai precisar trocar de sala. Nossa, muito bacana seu depoimento, Rafa. Gratidão por compartilhar. Faltam 2 minutinhos, gente. Vamos estar trocando de sala? Vamos. Vamos? Até mais, então, deixa eu pessoal. Vou pausar a gravação e já estou mandando para vocês. Pode falar, Rafa. Não, é que é muito interessante essa parte do campo magnético, porque quando a gente chega, né, primeiro você leva seus exames, porque eles vão preparar um tratamento para você. Então, dentro do campo energético, eles pedem muita oração e direcionamento a Deus para que qual é o tipo de energia que eles têm que trabalhar para cada caso. Então eu conheci pessoas que estão fazendo tratamento lá para câncer, que teve, assim, absurdas melhoras, pessoas para depressão, conheci várias pessoas. E aí eles estão trabalhando em cima desse tratamento que eu preciso. Eles pedem para levar uma garrafa com água, e aí a gente deita numa maca, uma luz azul e uma fonte de água, e aí ela mentaliza, pede para a gente se permitir, né? Pergunta se a gente permite, com que ela consiga acessar o nosso campo energético, e a gente fica deitada. Ela falou, se precisar dormir, durma. E aí, sem colocar a mão na gente, ela só vai emanando com a mão pelo nosso corpo, contornando. E a gente sente o movimento mesmo no corpo, aonde precisa, sabe? Eu sentia como se fossem uns beliscões, umas coisas assim, ânsia. E aí depois de lá eu saí muito bem mesmo. E na quarta-feira, graças a Deus, esse médico está conseguindo me ajudar. Mas tanta permissão que eu estou tendo, né, nessa nova versão, nesse novo olhar, mas como as pessoas vão vindo ao nosso encontro, nós vamos atraindo aquilo que a gente precisa, né? Então esse campo energético é muito importante e está sendo muito bom para mim. Que bom, Rafinha, que bacana. Muito bom, obrigado, gratidão por compartilhar. Eu quem agradeço. Então, vamos lá, gente. E agora vamos lá, gente, abrindo aí para todos
mais comentários, alguém quiser contar alguma coisa, perguntas, entendimentos, vamos lá. Quem gostaria de começar? Continuar. Aliás, a Rafa já começou. Pode falar, Marcinha. O Krishna, eu queria entender melhor sobre, né, com a sua explicação, essa parte que ele fala que muita gente vive e morre extraindo energia exclusivamente dos seus processos físicos. O tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetada pelos campos emocionais, magnéticos, essa parte. Eu queria que você me explicasse um pouco melhor isso. Aqui, o que ele coloca aqui, Marcinha, é que sim, tem pessoas que estão tão presas, né, no ego, né, eles rejeitam tanto que aqui ele começa aqui, ele introduz falando que quando as pessoas estão mais espiritualizadas, elas começam a ter um contato maior com a alma, elas começam a questionar, que é o momento do despertar. O que há na vida, quais são os nossos propósitos. Eu creio que essa é uma fase aqui que todos nós já passamos em algum momento, né? Senão nós não estaríamos nem aqui conversando sobre esse assunto, mas começamos a perguntar, será que que existe mais além daquilo que a gente enxerga com nossos olhos, né? Então, esse é o início do processo do despertar. Mas tem pessoas que estão tão presas no ego que quando vem esse tipo de questionamento, eles logo eles estão tão encapsulados, né? Eles só acreditam no que eles enxergam, só acreditam no que é feito aqui, acreditam tanto na ciência, aquilo que eu tenho que o ver para crer, né? Eles estão tão presos aqui que eles acabam questionando tudo. E eles questionam, mas ao mesmo tempo que eles questionam, eles já têm as respostas prontas. E as respostas prontas são puramente terrenas, né? Puramente daquilo que eles conhecem. E o que Cristo fala aqui é que a maioria das pessoas, elas buscam a energia vital, essas pessoas que estão totalmente encapsuladas, né? Que o ego domina plenamente, elas tiram a energia delas somente dos alimentos, ou seja, daquilo que eles comem. Então a energia física deles vem somente do que come. Seja, se come bem ainda é um pouquinho melhor, mas se come coisas, digamos assim, que vem da terra, né? Coisas que são que vêm do Criador, né? Como frutas, essas coisas todas, ainda é um pouco melhor. Mas a maioria das pessoas hoje em dia se alimentam de produtos químicos. Então essas pessoas tiram a energia dela somente do que elas alimentam, né? Somente dessa parte física, né? E as pessoas então o que Cristo coloca é isso. A gente tem que tirar nossa energia, não para quem está buscando algo mais, a nossa energia não vem só da parte física. Eu acho que a Rafa deu um exemplo muito importante disso. Enquanto ela estava nesse ponto só procurando ajuda só na medicina, eles davam medicamentos e ela extraía ela queria curar o corpo dela somente pelos meios físicos. E no fundo, quando o corpo físico está doente, isso vem lá porque o nosso corpo emocional está doente, o nosso corpo energético está doente, o nosso corpo, a nossa alma está doente. Então, se a gente não se alimenta, não alimenta o nosso espírito de outras formas, não alimenta a nossa mente com a energia espiritual, e a energia espiritual vem desse contato com o Criador, vem simplesmente do sol, vem simplesmente de... Como Cristo, vamos lá, como Cristo atingiu, como Jesus atingiu a iluminação completa dele, que foi naqueles 40 dias no deserto. Ele não comeu nada, ele ficou 40 dias em jejum. Da onde via toda a energia que Cristo absorveu? Vinha do sol.
era uma energia totalmente espiritual, e aquilo fez o corpo dele vibrar e passar num estado totalmente transcendente quando ele voltou do deserto. Ele acessou toda a origem dele divina, né? Então, isso aqui não significa que a gente, aqui quando a gente está na Terra, a gente tem que absorver as energias também do alimento, mas a energia vital da nossa alma, a nossa alma não precisa do alimento físico, ela precisa da luz, ela precisa isso vem de várias atividades, mas vem também, a luz vem também da meditação, a luz vem também da nossa purificação de consciência, a luz vem da oração. Então a gente precisa alimentar a nossa alma, e alimentando a nossa alma através de purificação da consciência, através das meditações, fazendo esse contato com o Criador, a gente vai obtendo uma energia cada vez mais espiritual e fazendo a nossa alma florescer cada vez mais. Então, provavelmente, muitas das coisas que a Rafa manifestava no seu corpo físico é porque o corpo emocional dela estava doente, e a alma dela ela precisava curar a alma dela. Isso veio através do quê? Através de orações, através de ondas eletromagnéticas para ajudar a curar o campo energético dela, e toda essa cura que ela está tendo no campo energético, no campo emocional, está fazendo com que a alma dela floresça, a alma dela está vindo cada vez mais, e está fazendo com que o corpo físico dela está refletindo toda essa cura que ela está tendo em todos os outros corpos. Então, quando ele fala que a energia vem somente dos alimentos, é que as pessoas que estão presas no ego acreditam que a energia vem realmente somente daquilo que a gente ingere, daquilo que a gente põe no nosso corpo. A gente precisa disso também para o nosso corpo físico estar saudável. Mas se a gente tira energia só disso, a gente está esquecendo do nosso campo emocional, do nosso campo energético, e se o problema que a gente carrega é um problema mais profundo, é um problema de alma, a gente precisa fazer um outro tipo de trabalho para a gente poder curar todos os nossos corpos. Eu não sei se eu consegui transmitir o que você queria, Marcinha. Deu para compreender um pouco mais? Nossa, super, Christian. Nossa, deu assim, tava quase que implícito isso aqui, né? E eu não tinha entendido isso. Entendi muito bem, e acho até que eu me incluo até nisso. Porque, assim, a partir do momento que eu também comecei a me alimentar, né, agora que eu entendi o que me alimentar de outras coisas, apesar de sempre eu tento me alimentar, mas tem uma época na vida da gente que a gente para, né, e procura outras coisas, né, o ego mesmo, né, e desde que eu estou vindo nessa busca, eu estou me sentindo muito melhor, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Tem os altos e baixos, né? Como quando acontece alguma coisa, né? Como quando aconteceu semana passada, eu fiquei meio uma vibração mais baixa, mas eu entendi isso, né? Conversei com você mas entendi super bem, e acho que eu me encaixo, sabe, nesse alimento aí, né, que eu tenho me alimentado muito de tudo, né, de orações, de meditações, de estudos, né, e realmente estou melhor. Obrigada, Christian, entendi sim que... Você pega, por exemplos simples, assim, doenças como depressão, que todo mundo fala que é doença da alma, né? É uma coisa que não tem cura, física não tem cura, só existe remédios antidepressivos e que vão maquiar, digamos assim, os sintomas da depressão, né? E como que se cura uma depressão? Indo na causa do problema a fundo, então fazendo toda uma cura emocional, o campo emocional totalmente doente por algo que aconteceu lá no passado, então você precisa ressignificar toda aquela situação, para que a pessoa comece a florescer, trazer entendimento, e trazendo entendimento, a depressão gradualmente vai estar saindo daquela pessoa. É pena que a Divani não está aqui, que ela sempre compartilha essa história dela, que ela teve uma depressão profunda. Divani, para quem não lembra ou para quem não ouviu, ela passou 10 anos praticamente de cama com depressão, né? Então, e ela foi começar a se curar quando ela começou a se envolver com as terapias integrativas, com os processos dela, e aí ela foi resgatando toda a essência dela e foi curando toda essa depressão. Um outro exemplo físico
A maior parte dos cânceres, né, que ocorre, câncer normalmente é mágoa, né, que a pessoa carrega, e aquilo manifesta em algum órgão específico, dependendo da mágoa que a pessoa carrega, do tipo de mágoa, né, relacionado com o que seja aquela mágoa. E o câncer que existe hoje? Dizem que o câncer não tem cura, fisicamente falando, mas qual que seria isso? A pessoa entra em quimioterapia, entra em um monte de coisa que vai combater aquelas para curar as células dela. Mas agora a pessoa que entra numa terapia integrativa para descobrir a causa daquilo, começa a curar seu corpo emocional, ressignifica tudo aquilo, traz o entendimento e ela começa a trabalhar em todas as suas vibrações, como a Rafa deu o exemplo de pessoas que estão nesse tratamento específico, que ela consegue mudar suas vibrações e mudar todo o seu campo eletromagnético. Isso vai trazendo a cura de todas do campo das vibrações, vai trazer a cura, junto com um tratamento com um profissional bom, de um terapeuta muito bom, ela consegue ressignificar as emoções e sim pode trazer a cura disso, né? Como Cristo coloca aqui, de como vai ser o futuro. Aqui ele já está falando o futuro que vai ser através de MedBed e através de várias terapias integrativas que hoje já estão aparecendo, como o exemplo que a Rafa citou para a gente. Então a maneira como aqui ele fala até como a doença vai ser diagnosticada, mas que é tudo por cores, por vibrações, e você consegue já detectar um problema que às vezes nem apareceu no campo físico ainda, né? Mas então quando você consegue ir lá de trás e começar a curar o teu corpo, o teu campo mental, o teu campo emocional e o teu campo vibracional, a cura vai se manifestar aqui no corpo físico. E quando a pessoa está presa no ego, acredita somente no que ela vê, no que ela enxerga, ela vai procurar a cura dela onde? Na comida e no medicamento, né? Então isso pode até dar paliativos para o corpo, pode até esconder, mas depende do tipo de doença que a pessoa tem, isso não vai curar nunca, né? Por quê? Porque o problema dela não é um vírus, ou não é algo que seja físico, é algo que está vindo lá, uma doença da alma, uma doença da vibração, uma doença das energias, é um corpo mental doente, né? Então isso vem através dessas terapias integrativas que estão surgindo cada vez mais hoje em dia, né? Que logo vem a MedBed por aí, que é o que muita gente fala, né? Aqui o Cristo fala aqui uma descrição do que a MedBed muito vai fazer nas pessoas, né? O Antônio, que conhece mais profundamente esse assunto da MedBed, pode até falar um pouco mais, mas ele descreve muito forte isso daí, já nessa parte das cartas. Eu não sei se tem a ver, Cris, mas acho que uns 30 anos eu fiz era por foto, era foto da aura, né? Tinha um nome, foto aqui, não vou lembrar, eu tenho até guardado. Por essa foto, né, ela via as cores, né, da aura, assim, e aí descreveu os problemas que eu poderia vir a ter futuramente e tal, e assim, na época eu lembro que foram receitados florais, sabe, assim, eu fiz por acaso, assim, um dia que tinha num shopping, acho que em Campinas, não sei, e até hoje eu tenho guardado isso, né? E assim, a hora que eu li isso daqui, eu lembrei disso, né? De terapias que vão aparecer, que só de olhar o campo magnético, né? Vão descobrir a doença, né? Então, não sei se é mais ou menos isso que eu fiz naquela época, né? Que eles já estudavam sobre aquilo. Mas obrigada pela explicação. Imagina, obrigado você. Que alguém pode, fiquem à vontade aí para continuar. Rafinha, Antônio, Pati, Cris. Não me deixem no silêncio aqui não. Boa noite a todos, pelo menos por aqui, que nem pela mensagem deu para eu enviar a mensagem de boa noite. Tá passando tão rápido e eu tô tão integrada aqui que meu pai, é só agradecer. E tá incrível, assim, eu tô entendendo muito bem
E eu estou gerando gratidão aqui de todas as formas de estar participando por tudo isso, né? E estou ansiosa aqui para eu conseguir não, a gente consegue tudo que quer e pode, né? Que o Criador permite, mas eu chegar aí de fato no livro para eu ir meditando juntamente com as palavras que tem essa possibilidade, tudo que vocês passam, né? Mas eu quero tê-lo em mãos também. E é isso. Só por enquanto. Obrigado, Cris, por compartilhar. Bom, enquanto todo mundo está em silêncio, eu vou compartilhar um dia. Ok? Tá Pode ótimo falar. tudo. Não, tá maravilhoso, Christian. Tô ouvindo aqui, tá sensacional ouvir os depoimentos. E também gratidão, porque a gente sabe, né, que a cura tá em nós. E eu gostaria que o Antônio falasse mais sobre as Mad Beds uma hora, né? É um assunto bem interessante. Obrigado, Pati. Eu vou contar uma experiência que eu tive recente. Assim, aqui Cristo fala numa parte, né? Entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela e de extrair vida divina no processo de cura. Teve um dia, faz cerca de um mês mais ou menos, era uma terça-feira, né? Eu sei que eu estava assim, a gente, envolto um pouquinho nas preocupações do dia a dia. E quando eu cheguei em casa à noite, eu comecei a sentir meu corpo pesado e comecei a sentir sintomas parecidos com o da dengue. E nossa, meu corpo pesado, eu comecei a ter um tipo de tontura, aí eu sei que eu ia dormir no dia seguinte, eu precisava acordar cedo e tudo mais, né? E eu falei, isso aqui é energético, isso aqui não é... Eu falei, não sei o que eu estou sentindo, mas eu vou dormir e vou acordar novo. E eu afirmei várias vezes, eu sou saúde. E eu sempre falo isso, eu sou saúde, eu sou paz, eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou o amor, que é o que Cristo nos ensina lá na carta 1, né? E a gente precisa cada vez mais ter consciência de quem a gente é. Porque quando a gente... Uma coisa é ter consciência, mas por mais que a gente tenha consciência, às vezes o nosso inconsciente ainda de crenças ainda vão mandando mensagens que vão fazendo com que a gente não afirme a nossa essência. Porque quando a gente tiver certeza da nossa essência, e quando eu falo a gente ter certeza, quando a gente confiar exatamente nesse eu sou e começar a expressar isso, a gente acessou a nossa divindade, né? Então cada um tem alguns processos que pode passar, mas se tem um processo que eu tenho 100% de confiança, né? Quem me conhece mais a fundo sabe, né? É com relação à saúde, né? Tanto que eu sempre falo, eu já falei aqui no grupo várias vezes, eu não tomo vacina, eu não tomo nada disso, raramente tomo remédio para alguma coisa, né? Raramente mesmo, e raramente me vem com algum tipo de enfermidade, né? É raro mesmo isso, né? E esse dia eu comecei a ficar ruim, eu falei, não, eu não vou cair não, eu sou saúde, e eu parei à noite, fiz uma meditação muito forte, afirmando que eu era saúde, e pedindo para o Criador para me restaurar todas as minhas forças, que no dia seguinte eu ia estar 100%. Eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas foi como um passe de mágica. A gente sabe o que aconteceu, né? Mas foi como um passe de mágica. No dia seguinte eu acordei zerado. Acordei sem febre, acordei sem nada. Acordei em 100%, como se não tivesse existido aqueles sintomas que estavam acontecendo, né? Então aquilo para mim foi muito forte, exatamente disso, de que era algo energético, podia ser até alguma energia que eu tinha captado, que às vezes não era nem minha, né, que a gente acaba absorvendo no nosso dia a dia, quando a gente tem contato com muitas pessoas. E quando a gente tem a ciência de tudo isso, a gente pede para o Criador para restaurar a nossa essência, para restaurar quem a gente é. A minha esposa ainda comentou, falando que é impressionante. Ela falou que foi impressionante como eu estava num dia e como eu estava naquela noite, né, e como eu amanheci no dia seguinte, né? Então... mas isso quando a gente fala de restabelecer todas as nossas forças nesse contato. Isso foi com oração e com meditação, né? Me entregando totalmente para o Criador. E essas vibrações mudaram completamente. Eu me sentia vibrando quando fui dormir.
e eu vibrei a noite inteira, porque eu às vezes acordava no meio da noite e o meu corpo ainda estava em vibração, e no dia seguinte eu acordei 100%. Então, quando a gente afirma realmente quem a gente é, e quando Cristo fala aqui que a gente pode efetuar o nosso próprio processo de cura se a gente internalizar tudo isso, quanto mais a gente internaliza esses conceitos da carta, isso realmente é muito forte. Isso pode ser no corpo físico e pode ser nas relações, né? Quantas curas de relações não começam a acontecer quando a gente está em alinhamento total com a nossa essência, né? Como os relacionamentos florescem e prosperam, né? Então, isso também é muito forte, tá? Então, queria também compartilhar isso, foi uma coisa recente que me veio à mente agora também aí para estar compartilhando com vocês. Antônio, vamos ouvir você um pouquinho hoje, que está muito quietinho aí. Hoje a meditação com o bineural me deixou muito zen hoje, eu estou muito zen. Mas a próxima medicina que vai ser usada é mesmo a medicina vibracional, né? A gente conhece alguns casos assim, muito interessantes, a questão da energia. Vocês já ouviram falar do Biosaúde? Desculpa. Biosaúde. Biosaúde, já ouvi falar, Antônio. Biosaúde. É uma dessas medicinas do futuro onde o próprio corpo da pessoa adoecida fala para o terapeuta qual a erva, né? Qual o remédio natural que ela vai ter que usar. É algo fora do normal isso. E a gente vê, né? Igual essa terapia que a Rafa falou. É muito interessante. A apometria, que eu perguntei, né, para a Patrícia se lá no centro que ela frequenta, eles praticam. A questão vibracional, na próxima etapa nossa, ela vai estar muito, muito forte, né? É muito bonito isso, né? É muito interessante e nos aproxima mais da nossa essência. Eu gosto muito disso. Ok, muito bom, Antônio. Gratidão. A Patrícia quer que eu fale sobre as Mad Badges? Isso, Vai ser ótimo. Tá. Então, as Mad Badges, elas já estão prontas. Está faltando só uma questão acontecer antes, que é uma divulgação que precisa ser feita mundialmente para que isso comece a funcionar. No tratamento normal vão existir 3 tipos de Mad Badges. Uma que faz o diagnóstico, a outra que dá a ordem para as células da pessoa, né, que está fazendo o tratamento, e uma terceira cama, que essa é opcional. Como que funcionaria essas Mad Badges? A pessoa se deita, né, ela tem que estar com uma peça de roupa ou 2 pretas, sem metal. Ela vai deitar nessa primeira Mad Badge. E essa Mad Badge, que tem inteligência artificial, né? Ela faz o diagnóstico, ela trabalha praticamente sozinha. Precisa de um pessoal treinado, mas nessa parte aí ela é toda automatizada. A pessoa se deita lá e a Mad Badge, ela vai fazer um processo de fotografia que a gente poderia chamar de quântico. Como que seria? Vocês já andaram no Street View do Google, olhando pelas ruas? Sim. Já, né? Aí você já viu que tem uma parte ali? Por exemplo, eu estou olhando a frente da minha casa no Street View. Aí tem uma escala de tempo. Se eu olhar agora, vai mostrar como está atual. Mas se eu clicar lá em 2010, talvez a casa da frente nem tivesse construída. Se eu clicar lá em 2000, certamente a casa não estaria. Então, o que a Mad Badge vai fazer? Ela vai fazer uma foto quântica que seria muito parecida com esse Street View do Google. Ela vai tirar fotos minhas desde que eu nasci, desde que o meu corpo físico começou a ser criado. Depois que ela tirou essas fotos, eu vou
então passar para uma segunda cama, que é a cama do tratamento. Tiradas as fotos, eu quero que o meu corpo reproduza as células como há 20 anos atrás, né? Que é um período que eu tinha plena saúde. Então o que essa segunda cama MedBed vai falar? Ela vai ensinar para minhas células, ela vai passar por um comando para copiar aquela parte do Street View lá de 20 anos atrás. E a célula não vai mais estragar dali para frente, ela vai continuar plena. Então a pessoa, o que vai acontecer com ela? Além de se curar, ela vai rejuvenescer, né? Ela pode ser há 20 anos, 30 anos, enfim, ela vai ter esse tratamento, que é um tratamento rápido e que soluciona 100% dos problemas, não importa o que a pessoa tenha. Esse processo, ele trabalha uma reatomização, né? Ele refaz a parte do corpo da pessoa a partir de um momento do passado, ela começa a criar as células, reproduzir as células dentro daquele padrão de 20 anos atrás, como eu citei, né? E existe uma terceira MedBed, e ela não vai ser usada do início, mas ela é o seguinte: se eu tenho interesse em aprender línguas, em uma sessão eu posso ter introjetado na minha mente até 6 idiomas diferentes. Quando terminar esse tratamento, eu vou estar lendo, falando e escrevendo fluentemente. Ou qualquer outra aptidão que eu queira. Isso, maravilha, Antônio. Nossa Senhora, eu fiquei muito, muito impressionado com isso, né? Porque estou empolgada aqui. Se você, se você tem Antônio, mas isso vai ser acessível aos meros mortais ou só 1% da população de super mega ricos? Não, essa questão é exatamente para todas as pessoas que tiverem necessidade desse tratamento. Todas, não só pessoas. Os centros de tratamento do MedBed, eles vão acontecer no mundo inteiro. E os centros terão uma MedBed especial para animais, uma MedBed gigantesca, né? Se tiver um animal com problema, precisando de tratamento, ele vai ser tratado também. E no litoral, além da MedBed para o animal normal, ela vai ter uma para o animal marinho e aéreo também. Se tiver um golfinho, uma baleia, uma tartaruga lá precisando de um refazimento, eles terão um prédio exclusivamente para tratar desses animais também. Interessantíssimo. Você acha que isso vai demorar muito, Antônio? Olha, isso depende de uma divulgação. E em tudo aquilo, né, que a gente vê que é transformador no planeta, não existe assim como falar assim, vai acontecer da hora. O que a gente sabe é que as camas já estão prontas. Só falta ser divulgado algo que precisa ser divulgado antes, que vai deixar um povo meio ciente do que é isso, de forma mais aprofundada, e eles vão começar a fazer essa distribuição. Só que, você vê, é necessário uma conjuntura para que isso aconteça. Já está tudo pronto, faltando alguns detalhes. Eu não sei, a gente falar que acha assim, eu acho, né, tanto tempo, é impreciso, eu seria leviano. Mas eu sei que elas já estão prontas, elas só precisam, para elas começarem a ser distribuídas. E os centros criados, né? Que haja essa divulgação antes. Inclusive, uma coisa interessante é que os prédios desses centros são prédios diferentes do que a gente conhece. Esses prédios, eles só abrem a porta dependendo da vibração da pessoa que estiver aproximando deles, senão ele não abre não. Isso tudo faz parte do planeta em regeneração, né? Já faz parte Sim. É o final da transição planetária. Quando a gente Exatamente. estiver a última fase
que aí vem aquela coisa, o Antônio falou muito bem das vibrações agora, né? Das frequências vibratórias, de quem vai ter acesso à nova Terra, de quem vai ter acesso das pessoas que vão ficar, das que vão para outros orbes para continuar o processo de evolução. Então a Marcinha perguntou, é acessível para todo mundo? Não é o dinheiro que comanda, não vai ser o dinheiro que vai comandar. Não vai ser o dinheiro. Vai ser o primeiro critério que, segundo eu passaram, é que seja o tratamento mais urgente, né? Quem tiver com perigo, com risco de morte, quem tiver com muito sofrimento, essas pessoas vão ser, claro, priorizadas, né? E depois, na sequência, à medida que o caso seja mais como que a gente diz, menos grave, né? As pessoas vão tendo esse acesso também. De qualquer forma, né? É algo que aquece o coração, né? Você vê que hoje você tem em torno de 300 pessoas que dominam o planeta inteiro, né? Elas controlam a indústria médica, a indústria de medicamentos, né? O sistema financeiro, a indústria da guerra, que é a mais rentável, né? E você vê que essas questões elas vão transformar muito o planeta, né? O final desse processo da transição, porque aquele remédio de antes que curava a causa dos problemas, ele foi tirado da população, né? Hoje tem um remédio que mascara e faz a população gastar mais dinheiro com outros remédios. Então isso vai terminar, isso vai ter um fim, não vai ter mais necessidade de remédio, vai ser saúde plena para todas as pessoas. Deus abençoe, que seja bem rápido isso. Eu acho que o planeta já está passando por uma fase de transição e está sendo tá tudo muito rápido, né, gente? As coisas estão acelerando. Então, vamos lá, vamos assistir, tá bom. Tô gostando disso. Eu também. E assim, isso que você. Oi? É muito bom estar passando por esse. É um privilégio estar passando por esse momento. É um privilégio mesmo, né? Eu vi todo o processo analógico e todo digital, né? Então eu estou feliz demais, porque eu vi a mudança. A gente fica observando, né? Quanta coisa precisa acontecer agora, né? Nós vamos ter mais uns baques aí no mundo inteiro, aqui no nosso país também. E a sequência é que depois disso, gente, venham só benesses, sabe? Só presentes para nós. Isso é muito, muito importante. Isso é muito maravilhoso. Se você fala isso de uma forma mais profunda, você pode até assustar as pessoas, né? Porque existem algumas consciências que trabalham com esse processo que não nasceram aqui, né, nesse planeta. E quando você entra nesse assunto, muitas pessoas têm uma chave que já acha que isso é impossível, né? Isso não existe, isso não está acontecendo. Mas os terapeutas aí sabem que existe um processo aí de auxílio muito grande de alguns irmãos nossos de fora. E eu tô assim, sabe, a gente não quis estar nesse planeta, nesse momento à toa. A gente quer ver essas transformações todas, né? A gente quer ver todos esses processos, essas maravilhas acontecendo. E a vibração da pessoa vai ser algo que vai ser muito levado em conta também. A entrada no prédio, como eu mencionei, se tiver uma pessoa com uma vibração muito baixa, ela vai ter que esperar um pouco, vai ter que melhorar a vibração para ela entrar no prédio. Algumas nem entram, né? Algumas pessoas não têm condição de entrar por causa da negatividade, da frequência baixa. Então eles vão ter primeiro um tratamento para equalizar essas frequências negativas, para depois poderem entrar dentro dos prédios. É fantástico, é uma coisa assim de encantar mesmo.
Pois não. Esse é o ponto, Antônio comentou das frequências, por isso que tem uma coisa, Cristo fala muito aqui nas cartas pra gente, que a parte vai acontecer muita coisa no externo, mas o que todos nós precisamos fazer cada vez mais voltar para o nosso interno, para curar nossas crenças, para se desfazer realmente, para ter uma purificação total de consciência, para que a gente possa extrair toda a nossa realidade do divino, para que a gente possa elevar nossas frequências, para que a gente possa ter acesso a tudo isso. Então é uma mudança dimensional, e essa mudança dimensional tem a ver com a nossa mudança física também. Então isso é uma coisa que está acontecendo cada vez mais, de ativação de DNA, de várias coisas que estão acontecendo no nosso corpo, nos corpos daqueles que estão permitindo tudo isso acontecer, né? Vai acontecer nos corpos de todo mundo, mas só vai manifestar naqueles que estão permitindo toda essa mudança acontecer. Então por isso que o processo do autoconhecimento, o processo de cura interior mesmo, é o principal para a gente fazer agora. Como Cristo coloca aqui nas cartas. Sim. Nosso propósito maior é elevar nossa vibração, é elevar a nossa consciência, é acender a nossa consciência. E é através dessa busca, com oração, com meditação, com a purificação da consciência, através desses meios a gente vai se limpando, e aí a gente vai ter acesso a tudo isso, porque nossas vibrações estão num outro nível. Estamos vivendo em duas dimensões, como ele mesmo fala aqui. Vamos ter acesso realmente ao reino dos céus aqui na Terra, e vamos poder usufruir de tudo isso. E outra coisa, né? Pode Desculpa, falar, Antônio. Não, Desculpa, pode falar. Antônio. É que o Christian, a gente está falando aqui em vibração, em energia, e é muito importante isso que a gente está conversando, porque assim, mesmo que a gente passe por momentos, e vamos passar por momentos ainda conturbados, né? A nossa vibração nunca pode ser a do medo, porque o medo é uma vibração muito baixa, né? Não é verdade, Antônio? E as pessoas, elas estão. A gente percebe que todo esse sistema faz com que as pessoas sintam medo e adoeçam. E muita gente ficou doente por causa do medo, do pânico. Então, assim, nunca a gente tem que entrar nessa sintonia do medo. É sempre ter fé e saber que tudo tem um objetivo. E se a gente manter a fé, a gente vai ver coisas maravilhosas acontecendo. Mas é por isso que a gente tem que se preservar e nunca entrar na sintonia do medo. Eu acho que o medo é uma das piores vibrações que existem, né? Isso mesmo, Patrícia. O medo é talvez uma das piores mesmo, as mais baixas. E o pior, né? O medo, ele prejudica diretamente o sistema imunológico das pessoas, né? Ele desorienta as glândulas das pessoas. Então, isso é complicado. Mas com relação a todas essas maravilhas aí da MedBed, eu acho que isso também, eu concordo que isso é uma coisa secundária. Eu creio que nós estamos aqui para trabalhar a nós mesmos, né? Ninguém muda ninguém tem que fazer nada, sabe, para mudar o outro, porque não funciona assim. A gente tem que olhar para dentro, mudar a nós mesmos, né? Fazer essa transformação que a gente percebe que as cartas estão sugerindo para a gente. Eu acho que nós estamos aqui para isso, chegamos aqui e sairemos daqui seres mais completos, mais próximos da nossa origem, da nossa criação. Eu acho que essa é a chave, isso é que é o necessário. Todo o resto é decorrência de eras, negando a nossa essência, negando a nossa origem e fazendo as coisas ao contrário do que deveriam ser feitas, né? Como deveriam ser feitas. Então, agora nós teremos... Hã? Pode falar, Antônio, desculpa, pensei que tinha terminado, pode continuar. Não, é porque isso eu acho que essa é a parte principal, é que nós possamos nos trabalhar na direção do bem, nos tornarmos pessoas melhores, mais conscientes, não apenas conosco mesmo, mas com o semelhante, e tudo é nosso semelhante, né? Ó, pra você ver, se todas as coisas descendem da mesma origem, todos nós somos irmãos. Aquela árvore que está lá fora, ela não é diferente de minha origem. Então eu tenho que respeitar, eu tenho que tratar com cordialidade, com carinho, com atenção, qualquer animal que esteja próximo. Então a gente precisa mudar isso, até mesmo na questão do reino mineral. Ali não é uma pedra, ali é uma consciência.
aqui fazendo um estágio, que no futuro será um vegetal e assim para frente dando continuidade, né? Então nós precisamos ampliar a nossa visão, ampliar o nosso coração, aceitar tudo que vive dentro do nosso coração como extensão da gente mesmo, né? Para que a gente possa ser um ser melhor em breve, né? Eu vou estar relendo essa parte aqui até para fortalecer bem isso que está falando aqui de Cristo, que fala, o Antônio falou bem, tudo isso é importante, mas o mais importante é estar dentro, a gente ir buscar tudo dentro de nós. Então eu vou ler essa parte final que eu li já para vocês aqui. Aqui já começa a entrar também na fase da parte final, na noite escura da alma, mas não vamos nem entrar em detalhes aqui, que agora tem 15 minutos, e mesmo porque vai aprofundar isso na semana que vem, que é quando a gente encerra um pouco a carta 7, né? Eu vou ler esse trecho final, que procura ouvir com o coração, e depois de tudo isso que o Antônio falou, que a gente foi comentando aqui durante o dia, que a Rafa deu no depoimento dela, nesse pequeno depoimento que eu dei também. Então procura internalizar isso, e vocês vão perceber a mensagem que Cristo nos coloca a respeito dessa cura, começar a buscar a partir da leitura das próprias cartas. Então vamos lá. Entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela e de extrair vida divina no processo de cura. Quando você começa a extrair a vida da realidade divina, por meio de sua busca espiritual, fazendo perguntas, meditando, lendo e orando, você começa a abrir a sua psique enclausurada no sono da consciência egocêntrica terrena. Você atrai para sua mente e suas emoções a natureza da realidade divina em si. Tudo que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos. Tudo que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando seus campos eletromagnéticos Nossa, eu estou atrapalhado. Quando seus campos eletromagnéticos são energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, então o poder regressa a seu corpo físico e cada órgão torna-se cada vez mais saudável e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. É vital que você lembre desses processos relativos aos campos físicos e eletromagnéticos, porque o conhecimento o inspirará e encorajará para a sua meditação diária e sintonização com a realidade divina. Se sua busca sincera e meditações forem dirigidas para a verdade do ser, e não para alguma terrena forma religiosa de crença, uma espiritualidade superficial e espúria, ou para qualquer objeto material que você acredite que possua poderes, gradativamente a sua própria natureza irá se alterando e você estará consciente dos demais e de suas necessidades de um modo jamais sentido antes. Você se tornará mais empático, compreensivo, afetuoso, compassivo e gentil. De fato, as qualidades de alma da vida divina começarão a controlar os seus impulsos naturais egocêntricos de satisfação e autodefesa. Quero avisá-lo de que você entrou agora em um tempo novo e difícil, em uma época de conflito entre o impulso egocêntrico, que insiste habitualmente em satisfazer seus desejos mesmo à custa dos outros, e a psique-alma, que começa a compreender que o amor é a lei, e que os direitos dos outros precisam equilibrar-se com os direitos do eu, o ego. Enquanto a psique vai absorvendo cada vez mais da alma, a realidade divina, em sua consciência, o velho impulso egocêntrico começa a diminuir sua pressão e o conflito interior cotidiano se torna mais intenso. A psique-alma, agora trabalhando através da mente e do coração, descobre que está avaliando as necessidades dos outros em oposição à validade de suas próprias necessidades, e sente-se oprimida e cansada da luta interna sem fim do autoquestionamento e autojulgamento. Quando a psique atinge esse ponto de percepção, isso indica que a atração da consciência humana está diminuindo a tal ponto que a alma está se aproximando e reunificando-se com a realidade divina. A alma reconhece, por meio da psique, que ela ama o amor divino, que é a realidade divina, mais do que a qualquer coisa terrena, e que ela anseia por estar plenamente unida com a sua fonte do ser. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse trecho? Mas, assim, quando a gente entra nesse ponto de contato com a realidade divina e começa a extrair vida disso,
a gente tem contato com o nosso ser terreno, a gente começa a trazer a nossa própria cura, porque a gente traz quem a gente é em essência. É trazer, e uma das coisas que a gente é em essência é plena saúde, né? A gente é paz, a gente é a prosperidade, a abundância, a gente é amor, mas a gente é saúde. Então quando a gente entra em contato, através da meditação, da oração, da leitura, fazendo perguntas, e fazendo a nossa meditação de forma mais sincera para fazer esse contato com a realidade divina, dirigida para a verdade do nosso ser, todo esse processo já começa a vir no nosso corpo, e esse é onde começa a vir realmente a ascensão da nossa consciência. Eu falo que todos nós que estamos aqui nesse estudo, a gente já está em algum ponto desse caminho. A gente já partiu do processo de despertar, porque todo mundo aqui já fez esse questionamento de quem a gente já sabe que a gente não é só um ser terreno. Acho que todos aqui já estão nessa parte do despertar, e cada um aqui está no seu processo de busca interna. E quanto mais a gente ir nesse processo de meditação, de oração, purificar nossa consciência e fazer essa reunificação nossa com a realidade divina, quando a gente estiver completamente em contato com a nossa alma, a gente atingiu o processo final. E todos nós estamos em alguma parte de tudo isso aqui, que eu acredito que todos nós aqui já colocamos a necessidade dos outros, sabemos que os outros têm o mesmo, as necessidades dos outros são as mesmas que as nossas, né? Nós somos o outro. Então a gente, e muitas vezes a gente já entra nesse conflito de, nossa, é bom para mim, mas eu vou prejudicar alguém, eu não vou fazer. Então é onde começa a entrar em conflito com o ego, e cada vez mais a psique vai extraindo a alma e vai trazendo a alma para dominar totalmente a nossa consciência, que é o objetivo final, que é quando a gente estiver totalmente absorvido nisso. Essa é a reunificação com a nossa fonte do ser, que é o objetivo da nossa alma aqui nesse planeta. Restabelecer completamente o reino dos céus aqui na Terra, né? A gente viveu o nosso reino dos céus, que ele está dentro de nós, que é a nossa alma totalmente conectada com a nossa fonte do ser. A gente vai falar mais sobre isso, vai aprofundar sobre isso na semana que vem, que vai falar sobre esse tema aí para a gente poder conectar bem. Mas fez sentido de tudo isso que falou? Fez sentido para vocês? Essa parte final entrou mais em harmonia quando a gente fala que o mais importante é a gente entrar nessa parte profunda do autoconhecimento? E aí é onde entra aquela parte das vibrações e tudo que vai ter de acesso à humanidade para essa parte de regeneração, tudo mais, onde as Medbeds que o Antônio explicou aí brilhantemente vão entrar. Vai vir, porque aí é a restauração do nosso corpo físico, mas o nosso energético está pronto, o nosso mental está pronto, o nosso emocional está pronto, e aí a gente pode sim fazer todo esse benefício para curar todo o nosso corpo físico, né? Mas se a nossa alma não estiver curada, a nossa alma é curada, né? Mas se o nosso campo emocional não estiver curado, o nosso campo energético não estiver curado, a gente não vai conseguir curar o nosso corpo físico. E é por isso que precisa fazer esse processo interno para poder curar todo esse nosso externo e manifestar tudo isso. Confere, Antônio? Totalmente, é isso mesmo. Foi perfeito na sua fala. Primeiro nós precisamos cuidar de nós, né? Cuidar dessa frequência, dessa vibração. Só abrindo um paralelo aqui da importância de você ter uma frequência boa, uma vibração boa. Não digo isso quando estamos meditando ou orando, que isso todos nós, né? A nossa frequência vai subir. A questão com a purificação da mente, né, nós vamos naturalmente subindo o nosso padrão, né, vibracional, a nossa frequência. E isso que é o interessante que a carta passa para a gente fazer com tanta propriedade, né? Quanto mais livre de crenças, mais entra toda essa mensagem, né? Como? Não entendi. Quanto mais livre de crenças, mais limpo de crenças, quanto mais purificadamente, mais a gente absorve tudo isso. Exatamente. Porque o problema da crença é que ela fecha os nossos olhos e ouvidos para algo que poderia ser transformador na nossa vida, né?
Então a gente tem que ir eliminando as crenças, abrindo os olhos, é aquilo, ter um coração desperto, uma mente aberta e um espírito livre, porque dessa forma você vai se identificar com tudo aquilo que te eleva, né? Se não for dessa forma, não vai funcionar. Então vamos em frente, vamos sair desse planeta muito melhores do que nós chegamos. Muito bom, muito bom. Temos apenas 7 minutinhos. Alguém queria dar alguma palavrinha final ou vamos para a nossa oração, para a nossa meditação, para emanar toda essa energia que a gente recebeu dessa egrégora para o nosso planeta? Alguém quer falar alguma coisinha? Christian, eu quero agradecer assim, o seu depoimento, né, da tua cura, né, pelos seus pensamentos e dizer que um dia eu quero chegar também a esse, sabe, eu sou saudável e conseguir, né, eliminar muitos remédios que a gente toma à toa, né. E o Antônio pôs no grupo, né, Antônio, um vídeo lá que eu peguei ele para mim todos os dias, eu uso ele agora, né, que eu sou a presença divina da luz, eu sou a presença divina da paz, eu sou a presença divina do amor, eu sou. Isso. Então, assim, e assim, Antônio, não para, eu ouço ela caminhando, eu ouço ela meditando, e assim, está sendo muito bom para mim isso daí. Que ótimo, que ótimo. Eu estou muito grata a você quando você coloca coisas assim que tem para minha vida, todo mundo, né, todos vocês. E aí, o Christian, eu também quero isso. Eu sou saudável, porque às vezes a gente toma uma dipironazinha ali só de uma dorzinha, né? Então eu quero tentar eliminar isso da minha vida, né? E conseguir. E agradecer vocês. Hoje realmente a energia tá lá em cima, gente. Eu tô assim bem emocionada aqui e bem assim, a vibração muito boa. Muito obrigada. E essa oração do vídeo que o Antônio mandou, a sua presença divina da luz, Marcinha, o eu sou envolve tudo isso: saúde, paz, abundância, prosperidade, amor, alegria, felicidade. Isso é quem a gente é, como Cristo fala lá atrás. É isso que um bebê irradia e é isso que a gente é. E quando a gente ter essa consciência mesmo que a gente é essa presença divina, tudo vai florescer. E a saúde faz parte de tudo isso. A gente precisa entender isso. A saúde faz parte de tudo isso. Sim, com certeza. Né? Antônio, essa música foi até para os meus stories essa semana no Instagram. Sério? Que bom, ué. Que ela possa chegar a mais pessoas ainda, né? Isso é excelente. Ótimo. Obrigado, Márcia. Gente, vamos fazer nossa meditação, então? Nós temos 4 minutinhos aqui, então a gente vai fazer agora o nosso silêncio para a gente mandar as orações. Vamos fazer 2 minutinhos. Vamos fechar nossos olhos. Silenciar nossos pensamentos. E cada um mandar suas energias, suas orações, a sua luz para tudo que vocês querem, para quem vocês quiserem, para onde vocês quiserem, seja para o planeta, para o reino vegetal, para o reino mineral, para o reino animal, para os seres humanos, para onde vocês quiserem, que vier na mente de vocês, no coração de vocês. Vamos agora fazer esse silêncio e emanar todas essas energias. Vamos lá.
Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. E vamos aqui aproveitar para nos despedir, pessoal, que tem menos de um minuto aqui para encerrar nossa conferência. Então, gente, boa noite a todos. Opa, Boa noite a todos, muita saúde a todos na semana. boa noite, Boa gente. semana, uma excelente meditação hoje com esse portal maravilhoso e aproveitando toda essa egrégora e essas energias. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Ótima Boa noite. semana.